E aqui a gente pode começar a transmitir. Muito bem. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal. Destination Fluency, do nosso programa Destination Fluency. Hoje uma live sobre o tema como reportar perguntas em inglês. Então, pessoal, olha só, eu acabei de descobrir, faz pouco tempo, eu descobri um vídeo na internet. É um programa que tem no YouTube e se chama assim, ó, The Autocomplete Interview, e é desse canal chamado Wired. E aí eles pegam celebridades, no caso, as celebridades aqui desse vídeo são Jude Law e Natalie Portman. E aí o que acontece é o seguinte, a ideia é mostrar nesse vídeo quais as perguntas que são feitas mais frequentemente no YouTube sobre essas celebridades, sobre essas pessoas famosas. Então, o que acontece aqui é o seguinte, como são duas celebridades, vão existir aqui perguntas sobre a Natalie Portman e sobre o Jude Law. E o vídeo começa, então, com algumas perguntas sobre a Natalie. Então, vamos lá. E o que eu vou fazer, então, hoje aqui é o seguinte, eu vou mostrar as perguntas, fazer alguns comentários sobre elas, como essas perguntas podem nos ajudar nessa busca pela conquista, né, da fluência em inglês, e vou dar uma aula, vou explicar como é que a gente reporta essas perguntas em inglês. Tá legal? Então tá. Professor Jailson has just joined us. Ok, pessoal, então vem para cá, vem assistir essa live com a gente aqui no YouTube. O link tá na bio, tá legal? Então tá, pro pessoal que já tá aqui no YouTube comigo, eu vou dar continuidade aqui então nessa nossa live. Então vamos lá. Olha só, então como eu estava explicando, então esse aqui é um vídeo em que tanto a Natalie quanto o Jude Law vão responder perguntas que são frequentemente feitas no Google sobre eles. E vocês vão ver que barato que é o formato que eles usam para essas perguntas. Então olha só, vou tocar a primeira parte aqui do vídeo. I'm Natalie. Hi, I'm Jude, and we're here doing the Wired autocomplete interview. The only one of these I watched was Michael Caine was doing it, and every answer was about 10 minutes long. And he went, oh, it's funny, you should ask that. And literally Alan Arkin on the end was like going... What, Natalie Portman? What did Natalie Portman study? Psychology. Ok. Então, pessoal, essa é a dinâmica do programa. Ele começa com perguntas, né? Então, a primeira pergunta ali, como vocês puderam perceber, foi a seguinte. What did Natalie Portman study? Então, quando eu pensei sobre essa live de hoje, eu pensei, como é que eu vou fazer? Então, eu vou mostrar o vídeo, vou mostrar as perguntas, vou mostrar como é que a gente pode, para quem está aprendendo inglês e quer dominar mais essa coisa das estruturas das frases na forma interrogativa, utilizar esse vídeo, então, como um exercício para consolidar essas estruturas e, ao mesmo tempo, já dar um passo à frente e já começar a falar sobre como reportar, porque, pessoal, reportar é algo muito importante, a gente faz isso o tempo inteiro, a gente está sempre contando para as pessoas o que aconteceu com a gente no nosso dia a dia, a gente chega em casa, vai conversar com os parentes, com o marido, com a esposa, com os filhos, e os filhos, né, vêm conversar com a gente, vêm fazer perguntas, vêm nos contar o que eles ouviram, o que eles disseram, o que eles perguntaram, o que perguntaram para eles. Então, saber reportar uma pergunta é bem importante. Então aqui, nesse primeiro momento, a primeira pergunta foi What did Natalie Portman study? Então, eu tenho esse painel aqui, onde eu vou escrever para vocês o que foi perguntado e o que foi perguntado e como a gente reportaria. Então, vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, a pergunta foi, então, olha lá. So, what did Natalie Portman study?
Essa foi a primeira pergunta. Então tá. Vamos lá, pessoal. Ó, uma pergunta relativamente simples. Usando o passado simples, com auxiliar did, porque o verbo aqui em questão, o verbo principal é o verbo to study. Se eu quiser fazer uma pergunta no passado, eu uso o auxiliar did. What did Natalie Portman study? Muito bem. Então, olha só. O que acontece? Bom, eu vou discutir aqui, vou falar com vocês sobre a minha experiência ensinando para os meus alunos esse tema, como a gente faz quando a gente quer reportar uma história e como a gente tem que fazer quando aparecem perguntas e a gente tem que reportar perguntas. Então eu vou começar mostrando para vocês algumas armadilhazinhas, alguns erros comuns que a gente pode cometer. O primeiro deles, pessoal, é o seguinte. Então, ó, a ideia do programa, como eu tinha mencionado antes, é mostrar para as pessoas nesse vídeo quais são as perguntas que as pessoas fazem ao Google. Então, todos os dias as pessoas estão fazendo perguntas para o Google sobre celebridades, sobre pessoas famosas e assim por diante. Então, vamos lá. Então, olha só. Nesse caso aqui, a primeira pergunta foi: What did Natalie Portman study? Então, eu já digitei essa pergunta aqui. E agora, como eu tinha dito antes, eu quero mostrar para vocês um erro comum. Então, de vez em quando, meus alunos iniciantes, inexperientes, fazem algo do tipo assim: ok, teacher, so people ask Google. E aí, olha só. Por que aqui eu estou usando presente simples? People ask e não people asked. Porque nesse caso aqui, eu quero falar sobre perguntas que são frequentemente feitas para o Google, ou seja, não só as perguntas que as pessoas fizeram no passado, mas as que elas fazem hoje e o que elas vão fazer amanhã. Então, aí para a gente comunicar essa ideia, a maneira mais simples seria usar o present simple. Então, people ask Google. Ok, mas o que é que as pessoas perguntam para o Google, no caso aqui sobre a Natalie Portman? Então, olha só, people ask Google, what did Natalie Portman study? Isso é muito comum, isso é muito frequente. E vou confessar uma coisa para vocês. Nós, professores, ou mesmo uma pessoa que não é necessariamente um professor de inglês, mas que fala fluentemente, é um erro comum, a gente pode cometer esse erro. Porque olha só o que acontece. Eu estou reportando uma pergunta, certo? E na estrutura de pergunta eu uso o auxiliar did. Só que o que acontece? Eu preciso me dar conta do seguinte. Isso aqui é uma pergunta. Isso é uma pergunta. Olha aqui o auxiliar antes do sujeito. Olha o verbo na sua forma base, ou seja, na sua forma infinitiva. E aí o ponto de interrogação. Isso é uma pergunta. Só que aqui eu não estou mais perguntando uma pergunta. Eu não estou mais fazendo uma pergunta. Estou reportando, eu estou contando o que alguém perguntou. Então aqui eu estou dizendo que as pessoas perguntam para o Google o quê? E aí eu preciso mexer nessa frase aqui. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então olha só. Então o que é que as pessoas perguntam para o Google? So people ask Google, what Natalie Portman studied. E agora, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. É isso mesmo, Alfredo? A gente não usa o auxiliar did e coloca o verbo no passado? E aí você poderia perguntar assim, e por que esse verbo tem que ir para o passado? Bom, a questão aqui é o seguinte. Dá uma olhada aqui, ó. O did aparece porque é uma estrutura de pergunta, é uma frase interrogativa, eu preciso do auxiliar antes do sujeito e o verbo na sua forma base. Então é uma pergunta que o did ele está me mostrando que é uma pergunta, ele também está me mostrando que é uma pergunta no passado simples. Na frase que vem abaixo, que é a frase em que eu estou reportando, estou contando essa pergunta, eu tenho que ser fiel ao mesmo tempo verbal que apareceu na pergunta. Então, o que acontece? Eu não uso mais a estrutura de pergunta, mas eu tenho que usar o mesmo tempo verbal. So, people ask Google what Natalie Portman studied. Ou seja, as pessoas perguntam ao Google o que a Natalie estudou. Fez sentido isso para vocês, pessoal?
Então tá. O objetivo dessa live, então, é trabalhar isso. E aí eu vou usar cada uma das perguntas que foram feitas para remontar montar com vocês a partir da pergunta a forma recontada dessa pergunta, né? A forma dela em reported speech, vamos dizer assim. Então vamos lá. Então essa foi a primeira. Então agora vamos ouvir a próxima pergunta. Vamos ouvir a próxima pergunta. Would you like to talk later? I'm going to ask you about Okay. something. What does So what does Natalie Portman Natalie Portman do? Ok. Então vamos trabalhar essa pergunta aqui. Ok. Então agora, pessoal, vocês vão perceber que a pergunta agora já não está mais no passado simples. So, vamos lá. Ok, so, what does Natalie Portman do? What do you do? What's your job? What's your profession? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Agora, é uma pergunta em presente simples sobre um sujeito, ou seja, que está na terceira pessoa, é uma mulher. E a pergunta é sobre o que ela faz. Ok, então o que eu vou fazer? Eu vou usar essa estrutura para me ajudar a reportar sem fazer uma pergunta novamente. Como é que a gente faz isso? Repetindo aquela estrutura da primeira. So, people ask Google what Natalie Portman. Ok. E aqui vem o pulo do gato. Prestem atenção. Vamos lá, vamos fazer isso juntos. Ok. So what's the idea? Ok. A ideia é reportar essa pergunta. Então as pessoas perguntam ao Google o quê? What Natalie Portman? The verb is the verb to do. But the subject is third person. The subject is a she. So she do or she does. Então, percebe que se, no caso aqui, eu tivesse o verbo to like, what does Natalie Portman like? O que eu responderia aqui embaixo? What people ask Google what Natalie Portman likes. Então, se o verbo fosse like, é isso que eu faria. People ask Google what Natalie Portman likes. Muito bem. Mas aqui não é o verbo to like, é o verbo to do. Como é que é esse verbo na terceira pessoa, então? Does. E eu não ponho ponto de interrogação, não coloco nada. Simplesmente encerro a frase, porque essa é a maneira relatada, reportada dessa pergunta. Ok? Então, ó, só para enfatizar, eu sei que para algumas pessoas eu vou parecer repetitivo e aí eu peço desculpas, mas eu sei que para outras pessoas, talvez essa repetição seja muito benéfica, seja muito útil no intuito de ajudá-los a consolidar essa estrutura. Então, olha só, vou cometer um erro didático aqui, ou seja, eu quero cometer esse erro só para enfatizar essa mensagem que eu quero passar para vocês. Então, o que é comum quando, e eu volto a dizer, nós não nativos, eu não sou nativo, mas assim, pessoas que já estão num estágio mais avançado, que são mais fluentes, às vezes, na pressa, na correria, quando a gente está reportando alguma coisa, a gente usa a estrutura de pergunta de novo e nem percebe. Muito comum acontecer isso. Eu faço isso de vez em quando. Claro que eu, né, sendo professor, eu tomo cuidado para não fazer, porque eu gosto de ensinar os meus alunos a usar essa forma de reportar de uma forma correta, mas eu sei que acontece. É muito comum. Então vamos lá de novo, ó. Ó, people ask Google what. E aí, se eu não estou prestando atenção, eu vou repetir aquilo lá. So, people ask Google, what does Natalie Portman do? Se eu estou usando essa estrutura aqui, ó, exatamente desse jeitinho que está aqui,
Eu deveria até ter um ponto de interrogação aqui. Bom, mas aí, como eu disse, né? Isso aqui é só para ilustrar. E isso aqui, a princípio, está errado. Aí eu te diria o seguinte, a menos que a gente fizesse algo do tipo. Então, vamos lá. Algumas pessoas devem estar pensando isso. Ah, Alfredo, mas eu não posso repetir exatamente as mesmas palavras? O que está de errado com isso? Não. Aí tu teria que representar isso da seguinte forma. People ask Google. People ask Google. 2 pontos. Ok. E aí eu teria que colocar isso entre aspas. Porque agora eu vou colocar ali uma foto da pergunta. E aí eu teria que dizer, what does Natalie Portman do? Ponto de interrogação, fecha aspas. Que daí você faz uma cópia, né? Faz uma cópia fiel daquilo que foi perguntado. Então, se você representar isso graficamente dessa forma, daí isso estaria correto. Bom, e aí tudo bem, né? Então, se um dia eu precisar usar assim, não tiver muita certeza de como usa da outra forma, eu poderia dizer isso. Ah, ok, people ask, coloco entre aspas e repito aquilo ali. Mas, eu particularmente gosto de ensinar os meus alunos a fazerem isso daqui. People ask Google what Natalie Portman does. Por quê? Porque essa é uma função da língua que a gente usa com muita frequência. É importante saber, é importante dominar. E a outra coisa é que isso é importante também para o nosso listening, porque assistindo filmes, séries, noticiário, você vai ouvir pessoas usando a língua de uma forma mais correta e mais estruturada, usando essa transformação. E aí é legal você entender por quê. Por que as palavras estão naquela ordem, né? Sendo que, na verdade, aquilo ali, teoricamente, vem de uma pergunta. Tá? Porque eu estou reportando uma pergunta. Muito bem. Então, vamos partir para mais um exemplo. Então, olha lá. Qual que é o próximo exemplo? Ooh, do. Yeah, what does she do? I don't know. I pretend to be other people. I'm a female impersonator. What does Natalie Portman look like now? Okay. So what does Natalie Portman look like now? Okay. What does Natalie Portman look like now? Ok. Aqui a gente tem uma coisa interessante, né? Bom, de novo, a gente tem uma pergunta no presente simples, é sobre a Natalie, terceira pessoa, she, por isso o does está sendo usado ali como auxiliar, mas, olha só que legal, aparece esse verbo aqui, né? Look like, que é um verbo que a gente usa quando a gente vai descrever fisicamente alguém, e é o que ela vai demonstrar daqui a pouco na resposta. Então, esse tipo de exercício aqui, esse tipo de vídeo é legal, porque não só ele nos ajuda, né, os aprendizes, ou seja, as pessoas que estão aprendendo a língua, a revisar vocabulário. Se você não está revisando, está vendo pela primeira vez, você aprende vocabulário. E aí você tem essa opção, né, essa oportunidade de consolidar algo que você já viu alguma vez, ou então ter a oportunidade de aprender pela primeira vez. E é legal porque nesse tipo de vídeo aqui, né, nesse tipo desse programa deles chamado de Auto-Complete Interview, é muito legal porque eles sempre fazem assim, eles colocam um cartaz na tela do Google com a pergunta ali, como se alguém estivesse digitando ali na caixa de busca do Google, eles só colocam uma tarja em cima da palavra e o ator, a atriz, a celebridade vai lá e revela a pergunta ali no momento, que daí cria aquela expectativa. E eu, claro que no vídeo de hoje, o que eu quis fazer, a minha ideia foi de usar isso como uma ferramenta para eu ensinar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, que é essa aula de como reportar. Então, vamos lá, a pergunta aqui é, what does Natalie Portman look like? Ok. Primeiro, então, vamos ver a resposta dela. Ou seja, na verdade, ela não responde, né? This is it. What do you think? Ou seja, bom, aqui, pessoal, para quem não conhece essa pergunta, não conhece o significado,
Eu vou explicar bem rapidinho. Então a gente usa o verbo to look like para escrever, para descrever, explicar a aparência de alguém. E por que existe essa pergunta, né? É porque assim, ó, existem muitas situações em que um ator ou um cantor fez muito sucesso na década de 80, 90 ou no início dos anos 2000, e aí fazem 10, 15, 20 anos que essa pessoa não aparece na mídia mais. E aí um fã fica curioso e quer saber, como é que será que aquela pessoa está hoje, né, em termos de aparência física? Que é o que essa pergunta busca responder. What does Natalie Portman look like now? In the present moment, because she's an actress and she started her career very young, in her early 20s, and now she's 40 years old. E aí ela faz assim, ó. É assim que eu me pareço hoje. Essa é a minha aparência. E aí, what do you think? E ela pergunta, e aí, o que você acha? Você acha que tá legal? Você acha que eu tô bonita? Ok? Então, essa é a pergunta e o seu significado. Bom, e agora? Vamos reportar essa pergunta? Então vamos lá. Vamos reconstruir ela de novo aqui, para que a gente possa ter todos os elementos que a gente precisa e aí montar a resposta. Ou seja, so, what does Natalie Portman look like? What does Natalie Portman look like? Ok. Então, se eu for reportar, ok, so, people ask Google what? Então vamos lá, vou reforçar essa questão. Aqui o auxiliar does aparece porque isso é uma pergunta. Será que eu preciso usar ele aqui? Não, porque eu simplesmente estou explicando uma pergunta. Então, quando eu explico uma pergunta, quando eu reporto uma pergunta, eu não estou fazendo a pergunta. Logo, não preciso usar nenhum auxiliar. Então, o auxiliar aparece na pergunta, não aparece no report. Muito bem. Então, não vou usar o does. So, people ask Google what? De quem que eu estou falando mesmo? Da Natalie Portman, né? Natalie Portman. People ask Google what Natalie Portman. Ok. E aí, eu vou atrás do verbo. Qual que é o verbo? Ok, o verbo é o verbo to look like. Certo? Muito bem. Mas eu não estou falando da Natalie. A Natalie não é uma she, uma mulher, feminino, terceira pessoa? Ok. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar esse verbo na terceira pessoa. Mas de que tempo verbal? É passado? É futuro? Olha aqui, ó. Does look like. A gente usa o do e o does no presente simples. Vou usar ao mesmo tempo que presente simples. E vou colocar esse verbo, o verbo to look like. Mas o sujeito, quem que é? É uma she, é uma mulher, é a Natalie. Logo, o que eu tenho que fazer? Lembrar de colocar um Szinho ali, né? Então fica assim, ó. People ask Google what Natalie Portman looks. E aí eu vou fazer uma brincadeira. Vou colocar ele em letra maiúscula, só para você realmente gravar essa mensagem. Looks like. People ask Google what Natalie Portman looks like. Muito bem. Vamos ver qual que é a próxima pergunta? Vamos lá. Deixa eu só limpar a tela aqui bem rapidinho. E vamos para a próxima pergunta. This is it. What do you think? What? Oh boy. Languages can Natalie Portman speak? Ok. Bom, e aqui tem uma coisa bem legal, né? Que eu acho bem legal. São perguntas úteis, né? Quando a gente começa a aprender inglês, a gente percebe que essas perguntas são as perguntas que mais aparecem no Google sobre essas celebridades. Então, significa que são perguntas que estão sempre na cabeça das pessoas. E quando a gente começa a aprender uma outra língua, são essas provavelmente as primeiras perguntas que aparecem que a gente quer aprender a fazer. Então agora é sobre o quê? É sobre languages, ou seja, línguas. Quantas línguas essa mulher fala? Será que ela só fala uma língua? Será que ela fala mais de uma língua? Então, vamos dar uma olhada nessa pergunta então. Tá aqui, ó. What languages
can Natalie Portman speak? Ok? Então vamos lá. Vamos colocar essa pergunta aqui. Então vamos lá. What languages can Natalie Portman speak? Ok. Essa é a pergunta. Então tá. Bom, vou tocar em algumas coisas, algumas questões aqui bem rapidinho que pode parecer curioso para muitos alunos aqui da nossa audiência. Então, olha só. Os temas que eu queria tocar aqui, em alguns temas, de uma forma assim, bem rapidinho. Os temas são os seguintes. Olha só. What languages can Natalie Portman speak? Olha só. Uma primeira observação. Oh, teacher, mas aqui não seria which languages can she speak? Normalmente a gente usa which quando a gente apresenta um conjunto de opções de respostas que é mais limitado. Nesse caso, eu não sei exatamente quantas línguas existem em todo o nosso planeta, mas eu sei que é um número bastante significativo. Então, porque não só existem línguas que são oficiais de países mundo afora, mas existem também as línguas das tribos indígenas, tanto na América do Sul, na América Central, na África, existem os dialetos, então é um número bastante substancial. Então, por isso, quando eu não falo de línguas especificando um grupo mais limitado, que teria só 3, 4 ou 5 opções, mas eu falo de uma forma aberta, como essa aqui, então daí a gente tem que usar então o advérbio what e não o advérbio which, ok? Muito bem, então tá, what languages? Aí aqui a gente vê que aparece um verbo modal, que é o can, que é um verbo que a gente usa quando a gente quer falar sobre habilidades, né, que alguém pode ter. Então a ideia aqui é quantas línguas que essa mulher consegue falar, quantas línguas ela fala. Então, nesse caso em particular, o auxiliar é o verbo modal can e o verbo principal é o verbo to speak. Mas mais uma vez, eu tenho a mesma estrutura de frase interrogativa aplicada aqui. É uma pergunta sobre a Natalie Portman, então o auxiliar aparece primeiro, depois o sujeito, depois o verbo, e aí o ponto de interrogação. E aí, de novo, eu vou tomar o cuidado para não... vou tomar o cuidado para não perguntar uma pergunta, repetir essa pergunta quando eu estiver reportando. Eu vou simplesmente reportar essa pergunta. Então, vamos lá. Como é que eu faria isso? Okay, so people ask Google what languages volto a enfatizar. Existe o modal can aqui. E eu vou usar essa mesma sequência? Não, agora eu vou fazer uma inversão. Por quê? Porque isso aqui não é uma pergunta. Isso aqui é um relato de uma pergunta. Eu estou contando o que alguém perguntou. Então, como é que vai ficar isso? Isso vai ficar da seguinte forma. Ok, so people ask Google what languages Natalie Portman can speak. Então, só como uma última observação. Pessoal, pensa assim, ó. Natalie Portman can speak English, Italian, French. Tem um monte de linguagens de línguas que podem preencher essa frase. Mas o que eu quero saber quais são elas. Então as pessoas perguntam quais são as linguagens que ela fala.
Então, eu estou, de novo, né? Recontando uma pergunta. Eu não estou fazendo a pergunta. Então, é por isso que existe essa inversão da posição dos elementos da frase. Então, eu saio de uma sequência que é usada para frases interrogativas, ou seja, estrutura de perguntas, e vou para uma estrutura de frase afirmativa, que é essa estrutura aqui, ó. She can speak Chinese. She can speak French. E assim por diante. Legal? Então tá. Então eu vou encerrar esse vídeo agora com essa resposta da Natalie. Vamos ver quais são as línguas que ela fala. Vamos dar uma olhadinha? English, I sort of. Hebrew was my first language. תראו את הסרט החדש שלי, Vox Lux, בבקשה. See my new movie, please. E aí tá a resposta da Natalie, né? Ela disse que ela fala inglês, ela fez uma brincadeira, né? Kind of, ou seja, é claro que ela fala inglês e fala inglês muito bem, e é inglês lindo, porque ela, na verdade, ela nasceu em outro país, mas ela cresceu, passou a vida toda dela nos Estados Unidos. Mas ela explicou ali, né, em função dela ter nascido num outro país, ela nasceu em Israel, em Jerusalém, e por isso ela também fala Hebrew. E aí ela deu uma demonstração ali de como se fala. Por favor, venham ver o meu próximo filme. Ela fala isso em Hebrew. Ok. Pessoal, então, essa era a ideia para a live de hoje. Espero que vocês possam ter gostado, que vocês possam aproveitar esse conteúdo. Espero que você possa enxergar a ideia que eu apresentei aqui hoje. Ou seja, como é que eu faço quando eu preciso contar para alguém, ou de repente isso pode estar até na forma escrita, mas o que eu vou fazer, seja na forma oral ou escrita, é recontar perguntas que foram feitas por alguém. Aqui no caso, perguntas que foram feitas por pessoas, por usuários, né, por internautas, perguntas feitas ao Google. Meu nome é Alfredo, esse aqui é o nosso programa Destination Fluency. Se inscreve aqui no canal, dá um like aqui para o nosso vídeo, dá uma força aqui para a gente, dá um suporte, segue a gente aqui, compartilha esse vídeo com seus amigos e a gente se vê na nossa próxima live, ok? Até breve, pessoal. Tchau, tchau.